Nós vamos hoje continuar, na verdade vamos finalizar o volume de transformação de mente, tá bom? Nós estamos implantando a nossa visão, como vocês sabem, e todo domingo, este ano, isso será feito. E no final, nós teremos uma grande celebração, uma grande festa. Amém? Glória a Deus por isso. Onde os livros estão sendo transcritos, a visão que a gente crê. E essa visão é o que está estampada aqui, e nós estamos no volume de transformação de mente. Antes de eu começar a palavra, no volume de transformação de mente, nós aprendemos a origem do falar de Deus. Quem lembra? Isso tudo vai estar transcrito. Nós aprendemos que quando Deus fala, a terra produz. E eu, como filho de Deus, com espírito vivificado, quando eu falo, a terra produz. Amém? Nós aprendemos os 3 verbos da fé. Aprendemos a declarar, aprendemos a contemplar, aprendemos a descansar. Depois nós aprendemos o 4º verbo da fé. Aprendemos a formar. Amém? Nós aprendemos a transicionar nos tipos de mente. Eu saio da mente arcaica e entro para a mente nova. Eu saio da mente velha e entro para a mente nova. Amém? Porque Deus, todos os dias, tem algo novo para nós. E é assim que funciona, é assim que age o Espírito Santo em nós. Aprendemos também a deixar de nos comportar como uma águia velha cansada e passamos a nos comportar como uma velha águia madura. É diferente. Amém? Tudo isso a gente vem desenvolvendo nesse módulo. Aprendemos também a colocar as coisas no lugar feito e manifestá-las. Tudo isso vai estar transcrito, vai estar disponível. E a gente vai crescendo assim. Hoje nós inteiramos aqui 5 meses que nós começamos esse trabalho. E Deus tem nos abençoado muito. Desde o primeiro dia a gente percebe o quanto que Deus tem feito, acrescentando pessoas. E nós estamos aqui quietinhos fazendo a obra. A gente pode olhar para o altar e ver os instrumentos aparecendo, as caixas de som aparecendo. A gente observa que as coisas estão acontecendo, o café da manhã, todo domingo Deus nos supre, as contas pagas em nome de Jesus. Isso é Deus. Amém? Aprendemos também sobre a meditação na palavra. Meditação na palavra não é só ler a palavra, não é só estudar a palavra, é ler a palavra, estudar a palavra e refletir na palavra. E toda vez que eu reflito na palavra, quando eu pratico a reflexão na palavra, que é quando a Bíblia responde para mim, a palavra fala algo para mim, só para mim. Isso é meditar na palavra, eu recebo uma revelação e ando nela. Amém? E dentro desse contexto todo, hoje nós vamos falar de algo muito simples, mas que fez toda a diferença na minha vida, tá bom? E eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis. Eu vou fazer diferente hoje, eu vou sentar, tá bom? Porque eu quero que hoje seja um domingo bem tranquilo, passo a passo, eu vou tentar nem suar, tá bom? Vou ficar sentadinho aqui e vou transmitir esse conhecimento que eu tenho a respeito do texto que nós vamos ler. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre promessa de Deus. Nós vamos falar sobre o cumprimento da palavra de Deus na minha vida. Isso que nós vamos falar. E quando Deus fala de promessa, existem 2 grandes promessas que a Bíblia reflete para nós. Uma é a terra prometida, que prometeu para Abraão. A outra é ele enviando o Messias. As 2 promessas se cumpriram, sim ou não? E nós vamos falar hoje sobre o cumprimento da promessa, e nós vamos usar como base a terra prometida, tá bom? E vamos ter o entendimento de como que isso se cumpriu, e de como a palavra que Deus me deu pode se cumprir na minha vida. Você crê? Amém? Vamos junto? Glória a Deus, então. Então vamos lá. Eu vou sentar hoje, tá? Você se incomoda não, né?
Amém? Tranquilo, né? Vamos lá então. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis. Gênesis, capítulo de número 12. Amém? Vamos lá. Capítulo de número 12, versículo... Vamos lá, capítulo 12. Vamos entender aí. E hoje eu vou pedir um pouquinho de paciência para você, que você vai perceber que a palavra vai ter desdobramento. E lá no final, durante a palavra, Deus vai falando com você, e lá no final nós vamos ter um entendimento juntos. Tá bom? Então vamos lá. Gênesis 12. Olha só, vamos falar da palavra que Deus deu para Abraão. Bom demais, né? Eu estou faminto, você está faminto? Então vamos, olha só. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu gosto dessa parte aqui, ó. Partiu, pois, Abraão. Ele obedeceu, amém? Aí, ó. Como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Agora vamos em Gênesis 13. Gênesis 13, versículo 14. Olha aqui, ó. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti, a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Ó, aí Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom. Ele levantou ali um altar ao Senhor. Agora vamos em Gênesis 15, vamos devagar, tá? Gênesis 15. Gênesis 15, versículo de número 5. Olha aqui, ó. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conte as estrelas, se é que tu podes. E lhes disse: será assim a tua descendência. Amém? Você está vendo que o Senhor sempre está fazendo referência aqui, fazendo referência à descendência. Vem em Gênesis 22 agora, vem cá na frente, ó, um pouquinho. Gênesis 22, 17, olha aqui, ó. Que de veras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Amém? Agora, Gênesis 17. Vem cá em Gênesis 17. Gênesis 17, versículo de número 3, ó. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Então, o que a gente aprende aqui?
Primeiro você precisa entender que existe uma terra, diga uma terra, e existe uma descendência. E Deus fala para Abraão o seguinte: ó, existe uma terra, eu estou chamando você para sair da casa dos seus pais, porque eu quero dar uma terra para a sua descendência. Então a terra, ele faz a promessa para Abraão, mas faz a promessa mencionando o quê? Mencionando que a terra ele vai dar para quem? Para a descendência dele. E Abraão então ele percorre toda a terra em seu cumprimento. Ele percorre a terra. Mas fica claro aqui que Abraão, Deus quando falou com Abraão, em todas as passagens, Abraão não tomará posse da terra. Abraão ele vai percorrer a terra. Então a parte que Deus tinha para Abraão era essa. Embora Abraão ia usufruir da terra, ele ia comer da terra, ele ia ser mais forte do que reis naquela terra, mas o que precisa entender, que no âmbito da palavra que Deus deu para Abraão, a palavra que Deus deu para ele não possuiria a terra, e sim quem possuiria? A sua descendência. Isso está claro? Que Abraão começou a percorrer a terra. Então esse é o primeiro entendimento para a gente entender a promessa, a principal promessa bíblica do Antigo Testamento é essa. Tá certo? Quando se fala de possuir alguma coisa. Então Abraão ele foi chamado, mas foi chamado para usar, para usufruir, para tudo isso, mas não para possuí-la. Não seria ele que iria possuir a terra, amém? Então vamos lá. Deus ainda fala para ele que ele seria pai de nações, mas tudo isso no futuro. E ele entendeu, e ele partiu. Agora, uma coisa que precisa ficar entendida, é que quando Deus dá uma palavra para você, primeiro você vai receber essa palavra não naturalmente, você vai receber essa palavra espiritualmente. Essa palavra ela precisa ser discernida espiritualmente, não naturalmente. Então toda vez que Deus falar comigo, se eu tentar discernir naturalmente, eu não vou conseguir acompanhar, porque os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os meus. Então para que eu consiga entender e discernir a palavra de Deus, eu preciso discerni-la espiritualmente. Aí Deus fala com Abraão da seguinte maneira, para dar uma dimensão espiritual, a grandeza do que ele tinha para Deus. Diz assim para o seu irmão: você sabe que a palavra que Deus tem para você é algo grandioso? É grandioso? E aí ele diz para Abraão assim, ó, você está pensando que o seu mordomo vai ser o herdeiro, porque sua esposa não pode ter filho. Naturalmente ela não podia, então eles estavam entendendo naturalmente, naquele momento, discernindo naturalmente, só, então peraí, o meu mordomo Eliezer, já que eu não posso ter filho, é ele que vai herdar, ele que vai ser o meu herdeiro. Aí Deus fala para ele, não, você precisa discernir como? Espiritualmente. Então você precisa sair do lugar que você está limitado, que é a tenda que você está, no seu lugar de limitação, e vem para fora e olha para o céu. Então aí Abraão olhou para o céu, para quê? Para ter um entendimento celestial da palavra. Então primeiro ponto, você vai ter um entendimento o quê? Celestial, não um entendimento natural. Porque se você tiver um entendimento natural, você vai eleger Eliezer para cumprir a promessa. E aí Deus fala para ele, não, vai vir, não é daí que vai vir das suas entranhas, sairá de dentro de você. Então vem para fora e observa. Então número 1, Deus me deu uma palavra, o que eu vou discernir? Vou discernir espiritualmente. E o que Deus vai fazer comigo? Vai mandar eu analisá-la espiritualmente, celestial. Por quê? Porque nós aprendemos aqui que nós somos o quê? Nós somos homens do céu. Você nasceu de novo. Então você é espiritual. O seu espírito foi vivificado. Então o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais. Por quê? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Amém?
Então vem para fora, sai desse lugar. Por quê? Porque esse lugar dessa tenda está limitando o entendimento. E eu não sou um Deus limitado, eu sou um Deus da eternidade. Eu sou o Pai da eternidade. Não tenho limitações, você tem. Então, eu não estou olhando para as suas limitações. Eu sei muito bem que você é limitado em algumas áreas, mas isso não impede de você herdar a promessa que eu tenho para você. Amém? Então esse é um entendimento espiritual da palavra. Glória a Deus. Agora vamos abrir a Bíblia agora em Êxodo, por favor. Aqui, ó, Êxodo 6:4. Olha aqui, ó. Êxodo 6:4. Aqui, ó. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhe a terra de Canaã, a terra que habitariam como peregrinos. Aí o versículo 8. E vos levarei a terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos darei como possessão. Então Abraão seria peregrino, ele não ia tomar posse. Só para completar o raciocínio. Amém? Como estão entendendo essa palavra? Agora, vamos entender algo grandioso aqui. Abra a sua Bíblia em Hebreus 11. Hebreus 11. Ó, 11:8. Olha o que está escrito. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Então agora você vai entender o que? Por que Abraão foi uma referência de fé? Aqui no Antigo Testamento ele já foi uma referência de fé. Porque ele foi o primeiro a receber uma palavra, a se tornar a palavra e a andar na palavra. Amém? Ele passou a andar na palavra. E por que ele tem essa patente tão importante de referência de fé? Por quê? Porque ele andou sem saber para onde ia, ou seja, ele andou no invisível, no lugar invisível, para que acontecesse a manifestação. Então, é aquilo que a gente aprendeu. Você percorre algo e contempla algo antes de você receber. Então, ele começou a agir em fé. Ele já começou a ter esse princípio de fé. E por isso ele tem esse reconhecimento. Qual o reconhecimento? Ele recebe uma palavra, se torna a palavra, anda na palavra. Ele anda na dimensão espiritual. A palavra não havia se materializado ainda, mas ele já andava nela. Ele já relacionava com ela. Ele obedeceu. E ele fez uma aliança com Deus. Então, o nível que você tem de aliança com Deus, Deus vai tendo um desdobramento do entendimento da palavra que Ele te deu. Então, primeiro Ele te dá uma palavra e fala de terra e descendência. Depois você começa um relacionamento com Deus e faz uma aliança com Deus, Ele começa a desdobrar esse entendimento. E aí Ele começa a falar para você assim, bom, deixa eu te explicar, na dimensão de que eu vejo a proporção do que eu tenho para você, eu vou ensinar você primeiro espiritualmente. Então, como que você vai ter esse entendimento? Você vai ter esse entendimento quando você realmente faz uma aliança com Deus. Porque a aliança que você faz com Deus, agora sim Deus consegue olhar para você e ver que você está firmado.
Então, as grandes coisas que Deus tem para você, Deus não é irresponsável. Deus precisa te dar, mas Ele precisa confiar que você vai usar esse talento. Como estão entendendo isso? Porque a oscilação, se você for uma pessoa que oscila muito no recebimento daquilo que Deus te deu, Deus não vai completar o entendimento. Deus completa o entendimento na medida em que eu me aprofundo no relacionamento, onde a minha aliança vai ficando cada vez mais forte com Ele. Ou seja, é inquebrável. Aconteça o que acontecer nesse mundo, eu não largo Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque ainda existem pessoas que elas são fragilizadas na fé nesse sentido. Ou seja, acontece alguma coisa, ela já quer abandonar tudo, já quer abandonar até a Deus. Então, como que você vai ter o entendimento? Você vai ter o entendimento, sim, quando você se aprofundar no relacionamento. Aí Deus vai desdobrando, vai desdobrando, vai desdobrando, vai desdobrando. Ele vai, o rolo, né, como diz os irmãos, né? Aquele rolo vai descendo, aí você vai começando a entender o propósito que Deus tem na tua vida. Então, você pode até ter visto isso espiritualmente, mas como que isso vai se cumprir? Aí Deus vai tendo esse entendimento, vai te dando esse entendimento, e aí você consegue começar a ver isso na dimensão terrena. Você quer ver isso? Olha só, abra sua Bíblia agora em Gênesis no capítulo 15, olha aqui ó, que eu estou falando. Gênesis no capítulo 15, versículo de número 18. Hoje é fogo com entendimento, amém? Então você, nesse pedacinho que a gente iniciou aqui, você já percebe que você já pode adquirir um entendimento. Eu preciso me aprofundar na minha aliança com Deus. Tudo é mais importante. Tudo você coloca como mais importante. Deus quer que você coloque Ele como mais importante. Ele é o centro de tudo. Ele governa a sua vida. Tudo primeiro Ele. A Netflix não pode ser mais importante do que Jesus, pode? Como estão entendendo o que eu estou falando? Você precisa passar tempo. Para quê? Para que você seja aquela pessoa que vai receber revelações do céu, revelações que podem mudar a sua vida, o destino da sua história, da sua família. Você sim vai se tornar uma cidade, quando você entender que você é uma cidade. Amém? Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte, não é isso que a gente entende? Mas como que eu vou me tornar uma cidade? Quando eu entender que eu sou uma cidade. Amém? Olha aqui ó, agora olha só. Gênesis 15, 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dê esta terra, desde o rio Egito até o rio Eufrates, até o grande rio Eufrates. Eu trouxe uma imagem aí, mas infelizmente não consegui transmitir a imagem para vocês aqui, para a gente completar o entendimento. Desde a palavra que Deus tinha para ele, agora na dimensão terrena, ele explica também. Ou seja, primeiro ele me deu um entendimento espiritual, agora ele me dá um entendimento de como que é isso aqui na terra. E ele fala do cumprimento, ó. Ele diz para Abraão assim: olha, a terra, ela vai lá desde o Egito até lá no início, entrando na Síria, Babilônia. Essa é a palavra, a nível de cumprimento. Essa é a terra prometida. Então Deus diga assim, Deus é esclarecedor. Deus não complica, Ele é esclarecedor. Quando Ele fala,
ele esclarece, e eu entendo espiritualmente. E depois eu continuo na minha aliança, eu continuo no meu relacionamento, eu vou começando a ter um entendimento, um desdobramento de como que aquilo representa no mundo terreno. Porque fé é isso, fé é manifestado do sobrenatural para o natural. Em um determinado momento é estrela, é céu, mas em outro determinado momento é terra. São duas pontas, do invisível para o visível. Aí você entende por que ele foi reconhecido como a patente desse homem de fé? Porque ele andou antes de manifestar. Ele creu, e creu contra a própria esperança. Amém? Então, fica registrado esse entendimento. Deus falou com ele sobre a terra na dimensão espiritual e na dimensão natural, e disse ainda qual era a extensão da palavra que ele tinha para ele. Eu quero te dizer isso: a palavra que Deus tem para você, Deus fala com você em sua extensão. Onde que isso vai dar? Você começa a ver, você começa a se ver, Deus começa a abrir seu entendimento, aí você começa a se ver no futuro. Amém? Aí hoje eu consigo enxergar muita coisa que Deus falou comigo. Por quê? Porque está se cumprindo aquilo que Ele falou comigo. Amém? Então vamos lá. Aí agora nós vamos fazer aqui. Tá gostoso aí? Tá bom? Tá bom? Amém? Então dá um sorriso então. Dá um sorriso. Cadê? Deixa eu ver o sorriso de vocês. Aê! Tem que mostrar o sorriso, né? Domingo, primeiro domingo do mês, todo mundo recebeu salário, os empresários, né, tiveram um lucro sobrenatural. Amém? Deus é bom. Então olha só, fechando a janela de Abraão, vamos entrar agora noutra janela. Ele teve um nome, quando recebeu que ele era pai de muitas nações, de Abrão passou a se tornar Abraão. Abraão teve um filho chamado Isaac, o filho da promessa. Depois, Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó se tornou Israel. Israel teve 12 filhos. Um desses 12 filhos se chamava José. Os irmãos de José, com ciúme dele, lançou ele no poço e vendeu ele como escravo para o Egito. Lá no Egito ele foi para a casa de Potifar e foi acusado como tentativa de estupro. José foi preso. Isso não é verdade. Foi acusado indevidamente e foi preso. E lá na prisão, em um determinado momento, no dom que ele tinha, Faraó lá em cima tinha um grande problema para resolver. E disseram para ele: tem alguém que consegue resolver. Mandou chamar José. E José resolveu a parada. E José se tornou governador de todo o Egito. E por 7 anos ele acumulou nos celeiros, nos depósitos de Faraó, muita comida para salvar o mundo, muito alimento, porque foi a palavra que ele recebeu. Depois desses 7 anos, o mundo teve muita fome, porque era 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. Então, creram realmente em José, não quando estava em vacas gordas, mas quando começou o período de vacas magras. E aí nesse momento, o que aconteceu? Ele lembrou de quem? Da família dele, porque havia fome na terra, e a família dele estava sendo dizimada. Ou seja, como que a promessa de Deus vai se cumprir lá, que a descendência iria herdar a terra, se Israel estava sendo extinto? Deus usou quem? José. E José manda chamar a família, dá gozem para a família junto com o Faraó. E lá eles são pastores e ficam lá prosperando muito tempo. Mas aí morre José, morre Faraó, morre Jacó, morre todo mundo. E aí o próximo Faraó pega o povo que estava lá, que eram os hebreus, sem o reconhecimento do Deus dele, escraviza o povo.
E aí, esse povo vive escravos debaixo do chicote de Faraó por 400 anos. E aí Deus levanta quem? Deus levanta Moisés. Aí nós vamos entender agora, ainda continuando na mesma palavra. Por quê? Porque Abraão percorreu, peregrinou, não tomou posse. Então vamos comigo. Vamos agora em Êxodo capítulo 3. Olha aqui. Olha lá, Êxodo capítulo 3, versículo de número 4. Olha só que bacana. Eu gosto demais da palavra de Deus. Semana passada nós aprendemos que quem tem prazer na palavra de Deus tem promessa para ele. Tem ou não tem? A palavra se cumpre para quem tem prazer na palavra. Amém? Olha aqui, ó. Êxodo 3:4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, Moisés na sarça ardente, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. Lembra da descendência? Lembra da descendência que falou para Abraão? Essa aqui é a descendência, ok? Aí vai, ó. Que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do fariseu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Você está vendo? Que Deus falou com ele, e agora ele fala sobre a terra, mais especificamente, a terra que mana leite, a terra que mana mel, a terra que é ampla. Mas não fica só nisso. Então ele estava falando também na dimensão espiritual, para ele entender: olha, lá mana leite, lá mana mel, a terra é grande, a terra é boa, a terra é maravilhosa. Aí depois ele completa, olha aqui, ó, Êxodo 6:8, ó, olha aqui, ó, Êxodo 6:8, ó. E vos levarei a terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos darei como possessão. Eu sou o Senhor. Então, para Moisés, o que ele fez? Mandou percorrer? Não. Ele falou o quê? Posse. Diga: a palavra que Deus tem para mim, eu tomo posse. É diferente, é outro estágio da fé. Eu já tomo posse. É meu por direito. Eu sou herdeiro. Eu sou filho de Deus. Agora é diferente. Agora o termo é posse. Você vai possuir a terra. Não Abraão. Olha aqui Abraão. Abraão, no versículo 4. Também estabeleci a minha aliança com eles. Não, vai no versículo 3. Versículo 3. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor nos lhe foi conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. E para Moisés, não como peregrino. Você vai possuir a terra. É outro estágio. Então você percorreu e você toma posse. Amém? Agora olha aqui. Aí você vem em Êxodo 23, mais um pouquinho para frente.
hoje está sendo um pouco diferente para a gente concluir o módulo de transformação de mente, o volume de transformação de mente. Um pouquinho de paciência que vai esquentando, tá bom? Aqui ó, Êxodo 23, versículo 23, versículo 31, deixa eu ver, versículo 31, olha aqui ó, para Moisés: porei os teus limites desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque darei a tuas mãos os moradores da terra para que os lances diante de ti. Então de novo, a mesma coisa. Então Deus fala na dimensão espiritual, depois Deus fala na dimensão natural. Qual é o tamanho da terra? Ela vai começar lá desde do Egito até os limites do rio Eufrates. Essa é a palavra. Agora, o que me chama a atenção é que Deus dá uma palavra para o povo, dá uma palavra para Moisés, e nem aquele povo e nem Moisés entram na terra. Embora ele tenha dado uma palavra de posse, eles não possuíram. Todo aquele povo que saiu do Egito não possuiu a terra, e Moisés também não possuiu a terra. Você já viu isso? Mas então Deus está mentindo? Não, Deus não mente. Então por que o povo, que ele estava dizendo que daria a terra, que era a descendência, não tomou posse? Existe um fator aqui, um fator muito importante que acontece no nosso meio, e esse fator muito importante é o que nos impede de possuir o que Deus falou conosco. Então quando eu falo no âmbito espiritual, eu estou colocando que você também tem uma terra prometida. Deus também tem uma promessa para você. Agora, por que ele falou de você tomar posse e você não tomou posse? O que aconteceu? Qual é o fator que impediu Moisés e que impediu o povo, e que Deus odeia isso? Que a gente nem percebe muitas vezes que nós estamos fazendo isso. Então vamos entender primeiro nós vamos entender por que Deus tinha falado tudo isso, até da extensão, falou que ele vai tomar posse, e por que o povo não tomou posse. Vamos entender isso junto? Amém? Você está aí comigo? Vocês estão aí? Amém? Então vamos lá. Então de novo eu pego Êxodo 3, eu pego de novo e falo de novo aqui, ó, no versículo de número 8, por isso desci, Êxodo 3:8, a fim de livrá-los da mão dos egípcios e fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Está falando do povo. E esse povo não herdou. Então qual é esse fator? Vamos lá? Agora vamos em Números, capítulo de número 14. Hoje é muita Bíblia. É um domingo diferente. Números 14. Abra sua Bíblia em Números 14. 14, 28. Aqui, ó. Números 14, 28. Disse-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos. Quem falou ao ouvido de Deus? O povo. O povo falou ao ouvido de Deus. Aí está dizendo: assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que vos foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste.
Ele está falando, olha, toda a geração, Antigo Testamento, tá, irmão? Entender a analogia do Antigo Testamento. Toda geração que saiu do Egito, no meio do deserto, com mais de 20 anos, não ia entrar. E pelo número de dias que eles usaram para espiar a terra, cada dia seria um ano. Um ano o quê? Um ano rodando no deserto. Então, é como se a murmuração, ela entrasse no GPS da terra prometida e confundisse tudo. Vocês não vão entrar. Não vão entrar por quê? Porque eu tenho a palavra, mas eu preciso de você para cumprir. Então a minha parte eu dou a palavra. E qual é a sua parte? Eu preciso crer. Amém?